Está acontecendo muita coisa nessa igreja aqui. Eu não sei se você já deu conta que realmente está acontecendo. Eu já falei isso várias vezes e eu não me canso de repetir. Quando nós mudamos para cá, foi em maio do ano passado, para esse prédio. E a única coisa que a gente conseguiu fazer foi pintar as paredes, colocar o púlpito ali, esse púlpito ali no chão, e vamos embora, gente. Não tem dinheiro para fazer mais nada. Aliás, o aluguel dobrou, então não tem dinheiro. Vamos tocar o barco. E aí a gente entrou na pandemia, na crise mundial, e, né, quarentena e tudo. E aí Deus, Ele começou a empurrar a gente, porque Ele queria fazer e ainda demonstrar para nós que não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a mão dEle. Então, sabe, a quarentena aí, ela acho que nem acabou, não é? De fato não acabou. Mas antes de acabar, a gente está fazendo tanta coisa aqui, e é tanta coisa que está acontecendo, e não vai parar. Agora deixa eu te dizer, o que importa para Deus, eu já falei isso também, e vou repetir, o que importa para Deus não é o prédio, são vocês. Agora, o que eu estou dizendo com isso? Sim, Ele vai fazer um lugar bom, aconchegante para todos nós e por nós, mas Ele quer fazer na sua vida e na sua família. Ele quer fazer para você, na sua casa. Ele quer fazer lá, porque não tem sentido Deus colocar a mão, arrumar o prédio e a sua casa ficar do mesmo jeito. Não faz sentido Deus operar tantas maravilhas na igreja prédio e você continuar do mesmo jeito. Não tem sentido nenhum. Então eu quero que você entenda uma coisa. Está acontecendo algo nessa igreja e vai alcançar, vai viver, vai desfrutar todas aquelas pessoas que estiverem crendo nisso junto conosco. Então é por isso que eu estou repetindo essa parte, para que você saiba assim, ó, há um tempo de favor abundante aqui, e isso está pegando as pessoas. Tem outras pessoas com causa na justiça aqui, que vai sair rapidamente. Oh, tem gente aqui querendo vender, e vai vender rapidamente. Você precisa acreditar nisso. Oh, meu irmão, minha irmã, quando Deus quer fazer favor para as pessoas, você não questiona, você só recebe. E se Deus está fazendo favor para nós, vamos receber o favor dEle. Outra coisa que aconteceu, a gente mudou. Então lá no outro prédio, a gente transmitia os cultos. Tem um plug aqui, ó. Você aperta o plug. A gente transmitia os cultos numa GoPro, é aquela que os motoqueiros colocam na cabeça, sabe? Então a gente transmitia, fazia o que dava, não tem nada de profissional nisso, e a gente fazia o que dava com a câmera do Lelo. E quando a gente mudou para cá, mesmo do jeito que estava, as pessoas queriam continuar assistindo as nossas lives, antes da pandemia. Quando a gente mudou, as pessoas perguntavam se a gente ia transmitir. E a gente não conseguiu nem fazer isso. Depois a gente conseguiu através da própria vida do Felipe Vergara, porque foi no tempo da pandemia que a gente conseguiu essa câmera, que a gente está transmitindo, mas ainda não é a câmera que nós vamos ter daqui a poucos dias. Nós vamos comprar uma câmera boa para a gente transmitir esses cultos. E vocês estão vendo, nós estamos comprando, está acontecendo, as pessoas estão doando, as coisas estão avançando, e tem hora que a gente olha e pensa, meu Deus, como é que pode estar acontecendo tudo tão rápido? Eu acredito que Deus tem pressa no que Ele quer fazer. Eu acredito mesmo, gente, Deus tem pressa. E como eu já disse, não é sobre o prédio são para as pessoas, para receber as pessoas. E deixa eu te dizer, e é importante, eu sempre falo isso também, um lugar bonito, aconchegante, como um shopping center, por exemplo, atrai pessoas. Um shopping, você entra no banheiro, você pode sentar lá que atrai pessoas. Você entra no piso daquele negócio, atrai pessoas aquilo. Aquela beleza atrai, porque o ser humano que foi criado de Deus, ele gosta de coisas boas. Você pode até se fazer de humilde demais e dizer, não precisa de nada disso. Não, nós, o ser humano, gostamos de coisa boa. Então, se nós tivermos Deus, Ele está fazendo isso e a gente coopera com Ele. E a gente deixa esse lugar muito bonito, porque vai atrair mais ainda as pessoas.
tudo que for necessário para as pessoas entrar nessa igreja, vai acontecer. Uma boa pregação, uma boa música, um bom som. O barulho da bateria e do som ali era horrível. Vocês agora precisam mandar o Lilo bater mais forte para ver se ainda incomoda o seu ouvido. Não vai mais incomodar o seu ouvido. Sabe o que é isso? É o dinheiro que faz isso. Só que a gente não tinha dinheiro. Então foi Deus que fez e Ele continua fazendo essas coisas. A luz, por exemplo, a gente tem que ficar, apaga a luz, acende luz e tal e tal. Por esses dias nós vamos comprar também equipamento de luzes e tudo e vamos colocar nesse negócio aí, entende? E aí nós vamos apagar as luzes do palco e vai ter luzes específicas, iluminação específica aqui. Por esses dias, eles já estão atrás disso. O Lelo já está atrás da câmera, o Fábio já está atrás da iluminação e vai ser rápido, porque Deus tem pressa. E tudo isso vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, não é? É sobre você. É por causa de você. É para você. Ok? Nós vamos crescer, gente. E nós vamos crescer muito. Muitas pessoas têm nos visitado nesses últimos dias. Sempre nós tivemos visita de pessoas, mas nos últimos dias tem sido muito. Nas quintas, até nas terças da oração e nos domingos. E as pessoas estão visitando. E nós estamos trabalhando, tivemos reunião com o departamento de integração, porque nós estamos trabalhando para melhorar a nossa qualidade na recepção das pessoas. As pessoas já têm elogiado a forma que a gente recepciona, mas nós queremos fazer mais e melhor, e nós vamos fazer mais e melhor. Nós queremos que as pessoas, quando entrar nessa porta, elas pensem que elas estão no céu. Eu sei que o céu nem se compara, né? Mas eu quero que elas pensem que elas estão no céu. Ok? E vai precisar do seu sorriso também, vai precisar do seu abraço também, vai precisar das suas palavras também, vai precisar de você, não só pensar em você, mas pensar nas pessoas, tá bom, gente? No final do culto, tem uma mesa de café lá atrás, ok? Eu vou estar lá tomando um café e convido vocês todos a estar comigo lá tomando um cafezinho, tá bom? E isso também faz parte desse nosso processo ou projeto de integração nas pessoas que nos visitam e nas pessoas que estão aqui, tá bom? Porque tem muitas pessoas que acabam não vindo até mim para cumprimentar, eles vão embora, então eu vou pegá-los na porta para dar um abraço pelo menos, tá bom? Vamos começar a pregação? Vocês já estão prontos? Aleluia, Deus é muito bom, não é? E você tem expectativa da palavra de hoje? Aleluia, eu prometo pregar uma boa palavra, eu prometo porque eu confio no Espírito Santo, que nos chama para isso, ok? Eu sempre peço para Ele, vou pedir agora novamente, Espírito Santo, eu te peço para me inspirar, eu te peço, Espírito Santo, que a tua unção flua, e eu te peço, Espírito, que as pessoas aqui possam receber a tua palavra de tal forma a mudar a vida delas, para que elas cresçam mesmo e avancem no conhecimento, no pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu te dou graças por isso, no nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual ou crescendo espiritualmente, ok? Vamos falar sobre o crescimento espiritual e eu vou compará-lo ao crescimento natural, tá bom? Vou fazer algumas comparações, porque de fato o crescimento espiritual tem algumas coisas muito parecidas com o crescimento espiritual. Na família de Deus, assim como naturalmente falando, nós nascemos todos bebês, ok? Bebês espirituais, bebês naturais, ok? Só que a gente não fica bebês a vida inteira, concorda comigo? Chega um ponto onde a gente se torna, no natural existe mais fases que a gente chama de pré-adolescência, adolescência, juventude, né? E aí chega o momento da fase adulta, isso no natural. Mas na vida espiritual existe, conhecido pela Bíblia, existe 3 fases. A fase do bebê espiritual, do menino, de um modo geral, homem e mulher, menino espiritual, e a fase adulta, tá bom? Essas 3 fases, nós vamos compartilhar isso com você hoje. Então nós vamos pensar algumas coisas, e eu sempre quero que você lembre do crescimento natural, para associar ao crescimento espiritual e ver que é necessário largar às vezes as mamadeiras, porque tem muitas pessoas que elas ainda insistem em ficar com as mamadeiras nas mãos, quando deveria passar a mamadeira para outras pessoas que estão chegando. Ok? Então na vida espiritual é assim que funciona.
Você chega na igreja, você nasce de novo, é um bebimento a cada um. Só que você não continua a beber por muito tempo, ou não pode continuar. Eu sei que pessoas, tanto no natural como no espiritual, se tornam retardadas, né? Retardadas no seu crescimento, então elas ficam para trás. Eu sei que acontece no natural e no espiritual, mas isso não é algo normal. Não tem que ser assim, ok? Não pode ser um crente de tanto tempo na igreja e ainda com uma madeira no colo e querendo, sabe, ser mimado na igreja. Não pode, gente. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar e nós precisamos crescer. Agora deixa eu dizer isso para você. Eu sei que às vezes é duro quando nós somos ensinados e crescer dói, né? Você conhece, sabe, já ouviu falar que tem a dor do crescimento, não é verdade? Existe a dor do crescimento. Mas deixa eu te dizer, eu sou pastor, e pastor, ele ensina as pessoas, as ovelhas, ele ministra, ele faz esse trabalho. Então assim, algumas coisas que eu vou falar para você, se ficar desconfortável, não venha contra mim, não fique contra mim, solte as suas pedras, porque eu estou fazendo só o trabalho, tá bom? De pai espiritual, de pastor, para te dar o alimento. Então não é nada pessoal com você. Se você se vê em alguma coisa que eu vou falar, então não é pessoal, não é sobre você, é sobre todos, ok? Porque todos precisam amadurecer, todos precisam crescer, todos. Então assim, falou comigo, e agora ele está me mandando indireta. Não. E se por acaso você achar que eu estou mandando uma indireta, saiba de uma coisa, não é a minha intenção, ok? Mas se Deus está parando o culto para falar só com você, então é o momento de você se alegrar mais ainda, porque Ele está falando diretamente com você, porque Ele precisa que você cresça. Agora, se por acaso você realmente entende, não, Ele está me mandando indireta, então saiba de uma coisa, você deve olhar para isso e falar assim, com indireta ou sem indireta, eu vou pegar essa palavra, e eu vou crescer com essa palavra, e eu vou avançar, porque eu não quero ser menino, porque o que eu vou pregar para você hoje é a palavra da verdade, é a palavra de Deus, e você precisa crescer, todos nós precisamos crescer, todos nós temos que deixar o jardim da infância, e depois passar para a fase de meninos espirituais, e chegar na fase adulta. E você sabia que isso não diz respeito a quanto tempo você tem na igreja? Não é sobre o tempo que você tem na igreja. Por que eu digo isso? Porque assim, você pode estar na igreja por 2 anos e ser mais maduro espiritual do que pessoas que estão na igreja por 15 anos. Não é normal, não deveria ser assim. Mas muitas vezes pessoas pegam a palavra, elas comem a palavra, elas se alimentam na palavra, e elas se exercitam na palavra, e elas crescem. Eu vou usar aqui hoje o exemplo do pastor Ricardo, porque quando ele chegou aqui, ele tinha uns 2 anos de crente. Quando ele chegou na igreja, eu comecei a pastoreá-lo, ele tinha uns 2 anos de crente, não é? E aí eu vou contar algumas coisas, eu posso tomar a liberdade. Eu gosto muito do Ricardo, e ensinei ele, tenho ensinado através dos anos muitas coisas. Então, como eu peguei ele basicamente um bebê espiritual, eu posso dizer assim, eu acho, um bebê espiritual, então eu acompanhei a vida dele, e hoje eu vejo um adulto espiritual. Eu me lembro de uma época, eu já vou ler alguns versículos, calma aí que eu já vou ler, mas eu me lembro de uma época, quando eles chegaram na igreja, eles se apegaram muito a nós, né? A Érica e o Ricardo, eles não tinham o Davi ainda, se apegaram muito a gente, né? E eles são assim, muito espontâneos, então eles abriam a vida, o coração para a gente, e isso proporcionou um grande crescimento. Mas eu me lembro certa vez que a Érica me chamou no WhatsApp, me mandou mensagem, porque o Ricardo estava bubu, sabe o que é bubu? Estava de bico, ele estava lá na casa dele de bico, e ela me mandou mensagem, e disse, o seu filho está aqui, de bico de novo. De novo quer dizer que ele já tinha ficado antes, não é? E isso não é nenhuma crítica, ele já deixou essa fase. Aliás, ele conta nas mensagens dele algumas coisas nesse sentido, e eu vou por outro ângulo para mostrar essa história um pouco mais de perto que aconteceu. Então ela me mandou mensagem, vem aqui porque ele está lá no quarto, está de bico. Beleza, peguei o carro, fui até a casa deles, né? Entrei, ela disse, ele está lá no quarto, não é? E eu entrei no quarto, tomei a liberdade, entrei no quarto dele, ele estava deitado na cama, debaixo das cobertas, e ele estava de bico, debaixo das cobertas, deitado, chateado, bebê espiritual mesmo, bebê espiritual, estava debaixo das cobertas, e eu deitei do lado dele ali, e eu disse, eu sabia o que tinha acontecido com ele,
O que aconteceu foi que ele errou com a Érica. Eu não digo errou, não traiu ela, não é nada disso. Ele errou no relacionamento, sabe como que é? No relacionamento, talvez falou que não deveria falar, sabe? Só que o Ricardo, ele é uma pessoa que ele não quer errar. Ele não quer cometer esses erros. Então ele estava frustrado, não somente com ela, mas frustrado com ele, principalmente com ele mesmo, por ele ter cometido esse erro. Então agora ele estava chateado com ele. E eu sabia disso. Por algum motivo eu sabia que era isso que estava acontecendo. Então ele estava ali chateado com ele, não sabia como resolver aquela situação, não sabia como pedir desculpa para ela, não sabia como se perdoar, se desculpar, porque tem essa fase que as pessoas passam na infância, sabe? Quando elas são bebês espirituais, às vezes ela tem dificuldade de se perdoar, e eu acho que esse é o ponto principal que faz as pessoas ficarem paralisadas. Como eu também passei pelo processo, eu também cresci, tive que crescer espiritualmente, e eu tinha o mesmo sentimento que ele naquela fase, então eu sabia que estava acontecendo. Deitei do lado da cama dele, eu disse, rapaz, eu sei como que é isso. Ele não falou nada, só eu falei, eu sei como que é isso, você errou ali, você falou que não devia falar, né? E agora você está aí chateado com você mesmo, em primeiro lugar. Chateado com você, triste com você, e aí você fica se escondendo debaixo da coberta porque não sabe o que fazer. Mas deixa eu te dizer, para começar, você precisava se perdoar. Porque, deixa eu te dizer, Ricardo, você ainda vai cometer outros erros, não vai ser só esse. Agora, o que você precisa fazer é se levantar, sacudir o pó, pedir perdão para quem tem que pedir, se perdoar e seguir em frente até chegar na maturidade. Sabe, quando eu comecei a falar, você lembra dessas palavras? Quando eu comecei a falar essas coisas para ele, atingiu ele em cheio. Atingiu essas palavras, atingiu ele em cheio. E ele pegou aquilo e ele disse, rapaz, e ele partiu para a vida, para vencer. Uma outra situação, ainda usando ele ainda, ela veio para a reunião e ele não veio. E ele conta isso também nas mensagens dele. Ele não veio na reunião, estava bravo. E era reunião de liderança. Você entende? O pastor, ele tem que entender a maturidade da sua igreja, ok? Nessa época os dois já eram líder dos jovens. E eu tinha colocado eles ali, e o trabalho do pastor é treinar as pessoas, e isso envolve treinar os líderes, treinar os que cantam, treinar os pregadores, treinar as pessoas. Esse é o trabalho também que a gente tem. E ele não tinha ido na reunião. Eu falei, cadê o Ricardo? Ela disse, tá lá bravo, tá bravo, não vai, não quer vir. Liga para ele. Eu falei, tá bom. E aí, rapaz, porque agora ele tinha crescido um pouquinho, né? E aí, rapaz, o que você está fazendo? Não, já falei para você, agora eu quero ver você aqui na reunião. Vem para cá, estou te esperando. Desliguei. Ele conta que ele veio bufando. Veio nervoso, bravo, querendo me bater. Mas ele não, claro que ele não faz isso, ele quer crescer. Ele quer crescer. E crescer dói, né? E às vezes você toma umas puxadas de orelha, que como foi muitas puxadas de orelha com ele, muitas vezes, né? E nessa vez eu disse para ele, não, estou te esperando aqui na igreja, quero você aqui, rapaz. E ele veio. E nesse dia ele conta que nesse dia eu ia orar pelas pessoas, pelos líderes, por imposição de mãos, para receber a unção. E ele conta que ele recebeu naquele período a maior unção que ele já tinha recebido na vida dele até então. A maior unção foi uma carga de poder, não é assim? Foi uma carga de poder que veio sobre ele. Eu poderia contar outras histórias de outras pessoas também, né? Mas só eu tomei a liberdade de falar com ele, porque a gente tem uma certa intimidade para poder usar, até ele mesmo usa. Mas eu quero ler com vocês aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, vamos ler alguns versículos agora para a gente comparar. E você vai ser abençoado, já largou as pedras, vai ser tranquilo, vai doer só um pouquinho, tá bom? Vai doer só um pouquinho só, mas eu acredito que se você abrir o coração, você vai receber e vai crescer, ok? E às vezes vai ser puxão de orelha, mas é necessário, tá bom? Se você está me assistindo pela internet, eu quero que você fique ligado aí, porque nós vamos falar coisas boas para a sua vida ser abençoada, tá bom? Aleluia, Deus é muito bom. Então está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 2, 2, aleluia, fica comigo, gente, para a gente não perder nada e avançar. Aqui, ok? Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Veja, crianças recém-nascidas são bebês, não é?
recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então é o que eu estava falando na minha introdução. Você precisa desejar, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, porque esse leite espiritual é ele que vai te proporcionar crescimento, é ele que vai fazer você crescer. Agora, para você saber o que é leite espiritual, talvez as pessoas não saibam, e de fato elas não têm a obrigação de saber até que a gente ensina, ok? Então, leite espiritual é a palavra de Deus, ok? Com assuntos como esse, ou assunto da fé, ou doutrinas básicas. Então a gente ensina esses assuntos, e esses assuntos, eles são leite espiritual, que as pessoas vão ouvindo, e elas vão também, não somente ouvindo. O outro versículo que eu vou ler vai dizer que você também vai exercitando, tá bom? Vamos ler aqui então, para a gente poder avançar com este ensino. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Vamos começar no 12. Aleluia. Eu não sei se você ficou com mais expectativa ou se a expectativa foi para os ares, mas vamos compartilhar essa palavra aqui. Aleluia. Glória. Hebreus 5:12 diz assim. Não, eu vou ler do 11, tá? A partir do 11. Volta só um. A esse respeito, temos muitas coisas que vos dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então, ele está falando sobre o sacerdócio aqui de Melquisedeque, só para você entender do que está falando no contexto, é o sacerdócio de Melquisedeque. Então, ele conta assim, ó, a respeito do sacerdócio de Melquisedeque, tem muita coisa para ser dito. Mas essas muitas coisas são difíceis de explicar, mas não porque Deus complica as coisas e Ele é um Deus de mistério. Não, são difíceis de explicar porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Então, quando você se torna tardio em ouvir, é difícil explicar algumas coisas. Até mesmo as coisas mais simples da palavra se torna difícil de explicar. Agora, quando você está ali acompanhando o processo de crescimento e você começa a ouvir, está pronto para ouvir, então fica fácil explicar. Como hoje, eu não estou sentindo dificuldade para explicar essas coisas para você, e eu tenho certeza que nós vamos assim até o final, mesmo quando se for necessário arrochar. Amém? Aleluia. Então vamos continuar. Então tem muitas coisas difíceis de explicar, porque você tem de se tornar tardios em ouvir. O versículo 12 diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles, presta atenção nisso, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja, o leite, como eu falei, é a palavra de Deus ensinada e explicada para você, ok? Esse é o genuíno leite. Só que aqui ele diz no versículo 14 que aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Comparando novamente,
sobre o crescimento natural. Veja, nós damos leite para as crianças, mas você sabe, as crianças, elas não vão para a academia, ok? Mas elas movimentam o corpo. E conforme a criança vai crescendo, uma criança como aquela que está no colo ali agora, ela vai exercitando os músculos de uma maneira natural, se movimentando, se mexendo. Então, o que está acontecendo nesse processo? Não é só o leite materno que está proporcionando o crescimento daquela criança, mas também o exercício físico que ela faz naturalmente. A criança corre para cá, corre para lá, anda e vai e vem. Ela é criança, mas ela está sendo exercitada e por isso ela tem crescimento. No espiritual é a mesma coisa. Você precisa ouvir uma palavra como essa de hoje à noite e você precisa depois colocar em prática na sua vida, como é o caso do Ricardo. Imagina de novo ele lá hoje agora, ok? Depois de 11 anos de crente, 8 anos comigo, eu treinando ele, ensinando ele, a Érica me chamando e dizendo aqui, vem aqui de novo, porque ele está debaixo da coberta, de bico, Bubu, está lá Bubu de novo. 8 anos depois, a minha conversa com ele não vai ser igual. Eu não vou ter o mesmo tipo de conversa com ele, entende? Eu já vou dizer, o que você está fazendo aí, rapaz? Não, sabe o que é? Não, levanta daí. Então eu ia ter um novo tipo de conversa com ele. Não ia ser mais daquele jeito de, eu entendo você, a chupeta aí, eu entendo você. Não vai ser mais desse jeito. Entende? Eu não vou colocar mais a chupeta na boca, porque o tamanho dele, espiritualmente falando, não cabe. Não cabe fazer isso mais. Agora, você sabia que tem muita gente na igreja, bebês espirituais, que a gente está tentando pegar as mamadeiras e a chupeta deles, e eles estão de bico, porque nós estamos tirando dele as mamadeiras? Eles ficam de bico. Eles não me convidaram. Vou sair do grupo. Sair do grupo é imaturidade. Gostando você ou não, é imaturidade sair do grupo. A não ser quando é necessário sair. Não é? Mas assim, vamos lá, gente. Nós temos que usar coisas do nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, às vezes eu fico olhando alguns meninos, algumas crianças espirituais que saem do grupo porque agora está Bubu, porque afinal ninguém me respondeu a minha última mensagem de 2 horas atrás. Ninguém me respondeu. Quer saber de uma coisa? Eles não me querem nesse grupo, então eu vou sair do grupo. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Você está tentando retalhar. Quem faz essas coisas de retalhar e pega a bola e coloca debaixo do braço e fala, eu vou para casa, são as crianças espirituais. Os adultos não fazem isso, ou pelo menos não devem fazer. Os adultos não têm esse tipo de comportamento que deita no chão e fica, eu quero, e vai ser do meu jeito. Não, adultos espirituais, eles não fazem essas coisas. Eles não têm esse tipo de comportamento. Então, se você ainda continua tendo esse tipo de comportamento, saiba de uma coisa, quanto tempo você está em Cristo? É normal para uma criança espiritual ter esse tipo de comportamento, mas quanto tempo você já está nessa jornada? Às vezes você deveria ser mestre e está ensinando as pessoas, ainda necessita que alguém esteja com a mamadeira na sua boca. Então, meu irmão e minha irmã, eu vim aqui hoje ajustar algumas coisas, ok? Eu vim aqui hoje tirar a sua mamadeira, ok? Porque veja só, se as pessoas, eles têm algum evento, alguma coisa que faz entre 2 ou 3 aí, e não chama você, fica de boa. Procura a sua turma também, depois você faz com eles. Ok, porque não dá mesmo para chamar todo mundo, não dá para participar todo mundo. Eu vou usar exemplos do dia a dia, vale usar? Vale? Eu tenho que usar do dia a dia, porque de repente você vai se ver em alguma dessas, está falando comigo. É bom que esteja falando com você. Ele está falando comigo, é bom que esteja falando com você. Porque senão entra ano, sai ano, muitas pessoas continuam bebês espirituais. Às vezes eu tenho na igreja pessoas com 3 anos de crente, e estão avançando, estão decolando, e eu tenho pessoas com 15 anos de crente dizendo, não vou mais para a igreja. Por que não vai? O pastor não vem na minha casa.
Deixa eu contar uma coisa para você, eu sou crente a minha vida toda. Mas eu não me lembro dos pastores terem ido na minha casa nenhuma vez. Eu não estou me defendendo com isso. Mas, honestamente, quantas pessoas aqui já foram na minha casa? Levanta a mão para mim saber. Olha o tanto. Quantos de vocês abaixo, quantos de vocês já receberam a minha visita na casa de vocês? Deixa eu dizer algo para vocês. Você sabia que isso não é normal nas igrejas? Agora, eu não sou perfeito, eu não consigo atender a tudo, a todos o tempo todo. Então, uma dessas pessoas que já recebeu visita, já veio na minha casa, às vezes está bubu, porque afinal o pastor não veio na minha casa. Imagina se eu tivesse essa dependência, se eu estaria aqui ensinando você hoje. Como que eu ensinaria? Eu estaria aqui tentando falar para vocês sobre crescer espiritualmente, mas eu estava bubu, porque o pastor não foi na minha casa um dia. Aí chega aquele espertão que diz assim, pastor, porque tem pessoas que eles param de vir para a igreja, e é bom que eu diga, eles param de vir para a igreja, vamos ver se eles vão me chamar, vamos ver se eles vão vir atrás de mim. É bebê espiritual. Bebê espiritual faz isso. Eu compreendo que algumas pessoas precisam, como eu contei o caso do Ricardo e teve outros aqui, que realmente precisa. Mas se eu vejo que é um bebezão espiritual de fralda, sabe? Imagina um cara de 30 anos de fralda. Imagina um cara de 30 anos de chupeta. Então eu fico olhando espiritualmente e eu fico olhando esses bebezãos, tentando uma visita quando eles deveriam estar visitando e eu faço questão de não ir. Aí eles vão dizer assim, mas pastor, sabe, o pastor ele dá vida pelas ovelhas, sabe, e aí o pastor vai deixar as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. É verdade. Só que quando o pastor vai atrás das 90, da uma que se perdeu, quem fica com as 99? Vamos olhar agora de um prisma melhor. Vamos olhar, porque aqui nós temos uma igreja grande, cheia de pessoas, e são as 99, quando uma se perde, porque às vezes do ponto de vista dela, ela que é a uma que se perdeu, mas do ponto de vista do pastor, às vezes ela não é aquela que se perdeu, às vezes é outra que eu estou atrás, e alguém tem que cuidar das que ficou. Eu não sei se você compreendeu o que eu disse, mas a gente está olhando para o ponto de vista, o prisma daquela que se desgarrou e o pastor não foi atrás. Mas quando o pastor vai atrás, alguém tem que ficar cuidando do rebanho. O que significa que 99, então, deve estar toda bubu, de chupeta, chorando porque o pastor não foi atrás delas. O que eu estou dizendo para você? A igreja de Atos, quando começou a igreja, estava havendo umas murmurações, no capítulo 5 de Atos, estava havendo umas murmurações, de dois grupos de pessoas, porque estava dizendo que as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Então estava havendo aquela reclamação, porque os bebês, eles sempre se comportam do mesmo jeito, né? Então eles estavam reclamando porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na igreja. E aí a cúpula dos apóstolos fizeram uma reunião e eles decidiram, sabe o quê? Realmente, Pedro, nós precisamos fazer aquelas visitas. João, eu estou pensando que realmente a Mariazinha não vai gostar e a gente precisa ir na casa dela. O que você acha, Tiago? É complicado, né? Não, essa não foi a discussão deles. A discussão deles, sabe qual foi? Vamos fazer o seguinte, vamos escolher no meio de vocês pessoas que vão fazer esse trabalho, porque nós vamos cuidar da oração e da pregação da palavra. Porque quando alguém está correndo para cima e para baixo, cuidando das obras, quem vai pregar e alimentar o rebanho? Porque às vezes fica um peso nas costas do pastor, que ele tem que fazer tudo e dar conta de tudo muito bem. Só que as pessoas, elas não compreendem que o pastor também precisa alimentar o rebanho. E para alimentar o rebanho, precisa ir para a palavra de Deus. Então assim, deixa eu mostrar para vocês, eu estou avançando com a pregação hoje. Eu estou avançando e nós vamos avançar. Ok? Nós vamos avançar em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler Efésios 4, 11. Vocês vão compreender algumas coisas hoje à noite e vão descobrir que o que você pensa que era a responsabilidade do pastor é tua responsabilidade. Você pensava que era minha, mas é tua.
E eu estou fazendo o que eu posso, os pastores fazem o que eles podem. Ok? Vamos avançar com essa palavra, vamos crescer? Deixa eu dizer algo para vocês antes de ler ali. As igrejas no Brasil e muitas delas no mundo também, elas têm uma série de bebês dentro dela, mas bebês, porque os pastores muitas vezes estão mimando as pessoas. Deixa eu dizer para vocês, e o Verbo da Vida, ele trabalha de tal forma para levar as pessoas ao crescimento. Eu sei que nós não somos os únicos, ok? Não quero parecer que somos os únicos, mas o Verbo da Vida em especial trabalha para as pessoas crescer, para as pessoas terem as suas próprias orações, as suas próprias vidas de orações. Mas deixa eu te dizer como que acontece por aí na maioria das igrejas. Você compra um carro novo, você vai para o seu pastor para ele consagrar o seu carro. Você sabia que isso não está certo? Você entra numa casa nova, chama o seu pastor para ir lá consagrar a sua casa. Você sabia que isso não está certo também? Por quê, pastor? A Bíblia diz onde você colocar a planta do seu pé é abençoada. Ou você acredita na Bíblia, ou você joga ela fora. Aonde você colocar a sua mão, será abençoado. O carro que você dirige é um carro abençoado, porque você está lá. É isso que é maturidade. Maturidade é você crescer e você dar fruto, não esperar que o pastor fique bajulando a igreja. Consagra aqui, por quê? Não, porque se o pastor consagrar, qual a diferença do pastor para o crente, meu irmão? Eu sou tão crente quanto você é, não tem a ver essa diferença que eles fazem por aí. E sabe o que eles fazem? Pessoas pedem conselhos para os pastores. Vê o que, eles chegam para os pastores, eu não deixo isso acontecer aqui, não acontece. E se acontece, a gente vai ensinando. Eu sei que a gente tem que ter tolerância com os bebês espirituais, amém? Então, com o bebê espiritual, a gente tem tolerância. Se você me chamar para orar pelo o companheiro que você quer encontrar, pela casa que você acabou de comprar o carro, e eu orar, saiba de uma coisa, eu estou te considerando bebê espiritual. Vem aqui, pastor, orar aqui, abençoar o meu negócio. Eu vou. Você é bebê, eu vou. Mas saiba de uma coisa, adultos não têm esses comportamentos, não. Por quê? Porque adultos se alimentam da palavra da verdade e sabe que na palavra da verdade está escrito: eu sou abençoado, eu tenho a bênção do Senhor, aonde eu pisar a planta do meu pé é abençoado. Adultos são assim, eles sabem o direito deles, crianças não sabem os seus direitos. As crianças não conhecem os seus direitos. Sabe, aquelas igrejas que fica, o cara, ele não sabe se muda ou não de cidade, ele vai consultar o pastor. Não sabe ou não se muda de emprego, vai consultar o pastor. E aí tem pastores que eles querem que a ovelha fique dependente deles e mantenha essas ovelhas cativas, crianças, bebês espirituais o tempo todo. Pastor, estou de olho naquela moça ali, ora aqui por mim para ver se Deus... Não, esse não é o trabalho dos pastores, meu irmão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Não é meu trabalho decidir para você onde você vai morar, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar. Não é meu trabalho. E não é o trabalho dos líderes e dos pastores também. Não é o nosso trabalho. Eu pensei que era, eu sei, você era bebê espiritual, agora eu estou te ensinando para te dar crescimento espiritual. Então, saiba disso. Se eu atender isso aqui é porque eu te considero bebê espiritual, como era o caso do Ricardo naquela época. Imagina lá o Vinícius Carreira-Jane me ligando, vem aqui conversar com o Vinícius. Por quê? Está debaixo da coberta. Bubu, a gente teve uma certa discussão, porque maridos eles têm umas discussões, não tem? Sim ou não? Ou é só a Viviane e o Edson que tem isso? Não, porque a gente pensa diferente. Ela criou numa casa, eu criei em outra. Então a gente pensa diferente. E aí dá uns conflitos para acertar o entendimento. Então não se estranhe se estiver acontecendo isso na sua casa, não. Só que aí a gente cresce, a gente amadurece e a gente aprende a baixar a cabeça também. Então imagina lá a Jane ligando o Vinícius Carreira. O que aconteceu? Está aqui debaixo da coberta. Mas por que ele está aí? Não, porque a gente teve uma discussão e agora ele está lá. A vida parece que acabou para ele. Eu deveria ir lá e fazer o quê? O que você acha que eu deveria ir lá fazer?
Às vezes eu não deveria nem ir lá. É dizer, levanta daí, rapaz. Estou usando como exemplo, ok? Levanta daí, rapaz. Você não tem idade para esse tipo de comportamento, não. Olha o que diz aqui, em Efésios. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Próximo, diz. Com vistas ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de... Tá, ele foi dado, os apóstolos, profetas, evangelistas e mestres foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ok? Próximo diz assim. Próximo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer assim, todos chegando no mesmo nível, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Próximo. Para que não mais sejamos como meninos, não mais sejamos. Veja que a Bíblia espera, ou Deus espera, que nós não sejamos mais meninos, nem bebês, e muito menos meninos. Meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, sabe, conduzir as ovelhas, tudo na dependência do pastor. O homem de Deus vai orar, o homem de Deus, olha, faça isso porque o homem de Deus está falando para você fazer, e as pessoas acreditam nisso. Eu não estou dizendo para duvidar que os pastores são homens de Deus, mas você deveria pensar que você também é uma mulher, um homem de Deus. Então assim, Deus não tem mais ouvidos com pastores, com apóstolos, não tem mais ouvidos com esses, não. Pela astúcia com que induzem ao erro, é um erro que fazem, levar as pessoas a ficarem na dependência deles, sabe? Qualquer problema, vou ligar para o pastor. Eu não estou dizendo que você não deve procurar o seu pastor, aconselhamento, não me entenda mal, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Senão as pessoas confundem, ele não quer mais que liga para ele quer ficar agora sem fazer nada. Não, gente, não, vamos separar as coisas porque nós somos adultos, vamos separar as coisas, amém? Vamos separar. Às vezes você precisa do aconselhamento do seu pastor, não porque você está de bico, bubu, às vezes precisa realmente de aconselhamento. Mas não fica pensando que a minha oração é mais poderosa do que a sua, ok? Então nós temos que sempre entender o seguinte, existe mesmo os bebês espirituais. E veja, deixa eu te dizer, bebês espirituais, eles não se alimentam, bebês naturais, eles não se alimentam sozinhos. Os bebês espirituais também não, ok? Eles não se alimentam sozinhos. Você precisa dar comida na boca dos bebês, e não tem problema dar comida na boca dos bebês espirituais, não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso, ok? Por isso que eu disse para você, se me chamar para uma dessas coisas eu vou. Se você é bebê, não tem problema eu dar comida na sua boca, não tem problema nenhum. O problema é um cara de 30 anos espiritualmente falando, de fralda e mamadeira, vindo para mim, com as suas bubuzices, isso sim é o problema. Então isso que não pode acontecer, entende? Aleluia. Vocês estão recebendo alguma coisa hoje aqui? Deixa eu explicar algo mais para vocês. Existem os bebês espirituais, como existem os bebês naturais, certo? Mas você percebe que naturalmente falando também existem os paralíticos? Pessoas tetraplégicos que fala? Existe ou não existe? Sim ou não? Ok. E você sabe que essas pessoas tetraplégicas, elas precisam de auxílio, de ajuda, de pessoas ajudando elas?
Não é assim? Sim ou não? Elas dependem das outras pessoas. Elas dependem. Agora, espiritualmente falando, também existe esses tetraplégicos. Aqueles que estão na igreja há anos e nunca ouviram o pastor, nunca cresceram, nunca exercitaram os seus músculos espirituais, nunca progrediram. E realmente, eles dependem de alguém. Eles dependem da igreja, do pastor. Eu estou falando espiritualmente. Eles dependem disso. Eles dependem. Agora, você concorda comigo? Vamos pensar aqui de novo num bebê espiritual. Você concorda comigo que eu não posso colocar um bebê espiritual, por exemplo, para vir cantar aqui em cima? Não é? Sim ou não? Para liderar o grupo, você gostaria de eu colocar? Estou escolhendo agora esse bebê que está no colo aí. Vem para cá, você vai liderar aqui a banda. Vocês iam achar legal? Veja que bebê espiritual não lidera. E alguém que tem deficiência também não faz. Também não entra em alguns lugares. Você entende isso? Então, existem pessoas que estão na igreja há anos, e aí chega alguém e fica 2 anos passando na frente delas. Atuam na frente, avançam, correm. E elas ficam olhando e falam, estou aqui há 15 anos, não me dá nenhuma oportunidade. Ou você é bebê, ou você é paralítico. Bebês não conseguem. E algumas pessoas, dependendo da sua deficiência, também não conseguem. Vocês entendem isso que eu estou falando? O que significa que vai realmente chegar pessoas e passar na frente dessas pessoas. Vai acontecer isso sempre. Pessoas vão chegar e vão passar na frente delas. Porque o pastor ou os líderes, eles olham e ainda vê aquela pessoa com aquela fralda e com aquela mamadeira. Elas não vão receber algumas oportunidades que elas gostariam. Vai chorar, vai fazer bico, mas não vai receber a oportunidade. Por quê? Bebê espiritual. Bebê. Não dá. Em Provérbios capítulo 9, versículo 9 diz, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Agora, pensa em instruir um tolo. Ele sai com raiva de você. Aqueles que, porque tem pessoas, escuta, eu já peguei firme com o Ricardo e com outras pessoas aqui. Peguei firme, peguei duro. Algumas vezes ele disse para mim, contou depois, claro, na hora ele só segurou os sentimentos, não é assim? Que ele ficava com raiva, bravo comigo, porque eu estava sendo duro com ele. Era necessário. Agora, teve pessoas que eu falei do mesmo jeito, falei da mesma forma, e eles estão com ódio de mim, tem raiva de mim. Porque se você instruir o sábio, ele se tornará mais sábio. Se você instruir o tolo, ele fica com ódio de você. Ele não cresce, ele interpreta mal e fica com raiva. Todos nós precisamos de alguém que um dia possa apontar na nossa cara e dizer, está errado, camarada. Alguém que possa dizer, está errado. Não, mas está errado. E aquelas pessoas que são mimadas, elas não vão aceitar. Para elas é pecado mortal. Mortal. Por quê? Por que você está com raiva? Não, porque ele falou assim comigo. Ela falou assim comigo. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Quando você passa para a maturidade, tudo bem, quando alguém fala alguma coisa que você não gostou, fica um dia chateado, no outro dia você acorda, acabou. Adulto, maduro, é assim. Mas você não lembra que ele fez com você? Não lembro mais não. Mas você tinha ficado com raiva, mas passou. Adulto espiritual é assim. Acabou, passou. Ele não leva em conta um mal feito contra ele. Ei, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Então eu estava dizendo para vocês que nós, do verbo da vida, nós insistimos com as pessoas para elas crescer, amadurecer, ter a sua própria vida de fé. Mas não é somente a sua vida de fé e de oração. Não é somente isso. Nós queremos que as pessoas sejam independentes. Ok? Independentes. Eu vou dizer algo para vocês. Meu pai e minha mãe morreram. Não vou dizer os anos para vocês não associarem nada. Mas os pastores não vieram me visitar. Eu acho que deveriam. Eu acho que deveriam. Eles não vieram. Mas imagina eu de bico aqui. Também não perdoo. Por quê? Não, meu amigo. Essas coisas que passam na nossa vida levam a gente a amadurecimento. As coisas difíceis. A gente tem que usar para amadurecer. Sabe? Ninguém cresce por acaso. E ninguém chega lá por acaso. Porque eu passei por todos os processos. E tenho passado, porque eu ainda estou aprendendo, e ainda estou crescendo, e ainda cometo erros. Mas eu passei por todos esses processos da meninice, da bebê, menino, e agora a fase adulta. Eu tive os meus momentos, como eu contei no início, de bubuzice também. Eu tive essas fases, mas eu não fiquei por ali. Eu não fiquei por ali. E naturalmente, deixa eu dizer algo para você, naturalmente falando, quando eu vejo crianças, eu estou falando naturalmente, crianças mimadas, eu fico bravo com os pais, porque eles são os culpados pelas crianças mimadas que tem. Deixa eu contar algo para você. O Júnior não vai se importar de eu contar isso. Mas o Júnior, eu conheci ele há bastante tempo. E quando ele veio de Minas para São Paulo, o filho dele estava dando trabalho à noite. Muito trabalho. O Caio. E aí, eles não sabiam o que fazer, eles ficavam acordados a madrugada inteira com aquela criança chorando. Eu quero, eu quero! Sabe? E parecia que estava endemoniado, sabe? Possuído mesmo, possuído. E eu ouvindo de longe aquela história. E eu tenho um negócio, estou contando a história sua. E eu tenho um negócio com crianças mimadas, viu? Porque eu fico bravo com os pais. Mas ali, quando eu não tenho muita amizade com a pessoa, e eu não tinha amizade direito com ele, então eu não falo nada, até que me procure. E eu ainda sou assim, até mesmo como pastor eu sou assim. Eu posso até ver você errar. Se eu não tenho liberdade com você, se você não me deixa, ou se você já me ignorou alguma vez, então você vai ter que me procurar. Porque Deus é assim. Deus, ele está lá olhando. Só está olhando. Agora quando você fala, Deus me ajuda, ele pula na hora e vai te ajudar. Deus é assim. Agora, se você não falar nada, ele vai ficar te olhando ainda. Ele vai ficar te olhando. Porque ele é um Deus cavalheiro. Então ele vai ficar ali. E eu muitas vezes ajo assim. Então, no caso do Júnior, o Caio fazia aquele negócio de a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira, a noite inteira. E ele levava para orar, o pastor lá orava e expulsava demônio e tudo. Aí eu vi que tive uma oportunidade, eu não sei como eu tive uma oportunidade, eu não sei se eu me cansei daquilo e falei, tenho que conversar com ele. Falei, deixa eu te falar uma coisa, ô Júnior. O que está acontecendo, na verdade, não tem nada com espiritual, não tem nada com demônio, não tem nada com nada disso. Deixa eu te explicar. Você e a sua esposa mimaram ele até o ponto dele chegar nisso. E ele já está no ápice, no extremo como é que fala? Do mimo. Está no extremo. Aí, ele não sabia, claro, hoje ele sabe tudo isso e ensina as pessoas, mas na época ele não sabia. Aliás, ele era também bebê espiritual na época. E eu falei para ele assim, cara, eu sei ajudar você a reverter isso, só que vai dar um pouco de trabalho. Só que se você for firme, você vai reverter esse quadro. Então ele fica interessado, né?
em que eu conte para ele. Eu disse, ele ter se tornado assim foi um processo que vocês fizeram. E agora o processo inverso, sabe qual é? Você vai dizer não para ele, você não vai atender nada dele, do que ele quer. Só que é o seguinte, isso vai te custar no início, vai te custar caro. Por quê? Porque às vezes ele vai chorar a noite inteira. Só que da primeira noite, se ele estava acostumado a chorar da meia-noite às 6, da primeira vez que você for firme, ele vai da meia-noite às 4:30, às 5 talvez. Da segunda vez ele vai fazer aquele mesmo escândalo, ok? E você vai dizer não para ele, você vai ficar firme, dizendo não para ele, firme, não vai atender ele, não faça o que ele quiser, contrarie ele, ok? Contrarie ele mesmo. Então, da segunda vez, ele vai diminuir um pouco o tempo, porque ele está começando a perceber que não está sendo muito atendido. Só que ele vai fazer isso mais algumas vezes, e no sentido inverso da progressão. Eu não sei como chamaria isso, mas é o sentido inverso. E aí vai chegar um ponto onde você vai vencer. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas se você for firme, você vai reverter esse quadro. E ele topou a ideia, não é assim, Júnior? Ele topou a ideia. Ele entendeu que não era demônio, ele entendeu que não era espiritual, mas ele entendeu também que eles tinham culpa no cartório. Então ele começou a fazer o processo inverso. E ele reverteu aquele quadro. E depois daí eu já vi, eu pessoalmente, quando o Caio tentava ameaçar, ele diz, ó! O Caio já obedecia na hora. Mas no início não era assim. Só que ele começou a ficar firme como eu. Rapaz, eu estou dizendo. E dá umas palmadas. E deixa eu dizer para você, a lei no mundo pode dizer que não pode fazer isso, mas a Bíblia diz que tem que dar umas palmadas, ok? Então, ou você segue a Bíblia, ou você segue o mundo. O curso do mundo é destruição, é perdição. O curso da Bíblia é vida. Então, bater no filho, não estou falando sobre esmurrar, espancar, mas bater no filho ainda é bíblico. Nos filhos. Aliás, tem bastante carne no bumbum, que dá para... Eu acho que Deus já pensou nisso. O que retém a vara aborrece ao seu filho, tá? Em Provérbios. Aí ele teve a Isabela. Depois ele teve a Isabela. Só que agora ele está treinado. Ele cresceu, amadureceu. Então a Isabela tentou fazer a mesma coisa. Não durou muito tempo, porque ele sabia o que fazer para corrigir e corrigiu, então ela não deu trabalho. Agora eu conto isso por quê? Porque eu passei por isso com o Gustavo. Com a Sara não, mas com o Gustavo, ele tentava fazer as manhas dele. Eu dizia para a Viviane, não, fique firme. Mas eu sei que eu como pai, ela como mãe, eu sei que é doído, é difícil, o filho está chorando. Mas você tem que detectar quando é manha. E quando você detecta que é manha, seja pulso firme. Bom, mas essa é uma outra parte, eu posso pregar isso numa outra vez, sobre como ensinar os pais a educar os seus filhos, ok? Aliás, no meu canal, no YouTube, tem uma mensagem que eu falo sobre isso, sobre ensinar as crianças. E na vida espiritual é do mesmo jeito. Às vezes as pessoas ficaram mimadas espiritualmente e a gente precisa fazer o processo inverso. E é dolorido, gente. É dolorido. Mas às vezes eu estou me comportando assim, fazendo assim, e as pessoas não entendem. Mas é necessário. Elas não vão me entender. Talvez nessa vida não. Mas quando chegar no céu elas vão entender que eu estava fazendo o que era preciso ser feito. Vocês estão comigo ainda? Então, gente, a gente precisa amadurecer, crescer, e dá trabalho crescer. Agora, deixa eu dizer algumas coisas também importantes. Bebê espiritual, eles não sabem que eles precisam se alimentar. Eles apenas choram quando estão com fome. Meninos
espirituais, eles sabem que eles precisam comer. Agora veja, essa crise, essa pandemia mostrou para nós, mostrou para muitos de nós, vou dizer assim, o quão é necessário congregar. O quão é necessário a igreja evangélica. O quão é necessário os cultos e a pregação. Vou dizer por que eu estou dizendo isso. Porque muitas das pessoas que pararam de se alimentar, ficaram desnutridas espiritualmente. E está muito óbvio para mim isso. Aqui em qualquer lugar. Eu já chego lá, calma aí, segura. Vamos comigo ainda, eu estou quase acabando, tá bom? Aguenta mais um pouco aí. Aqui na igreja, ou na igreja a qual você faz parte, existe algumas coisas, entre elas duas importantes e principais que levam você ao avanço e o crescimento. Uma delas é a unção coletiva. Eu não estou colocando na ordem de prioridade, mas uma delas é a unção coletiva, ok? O que é a unção coletiva? A unção de um, do outro, juntando aqui na hora da adoração, essa unção pega todos vocês, pega eu, pega vocês. A pessoa entra triste e sai feliz, a pessoa entra doente e sai curada, entra com demônios, o demônio vai embora porque não aguenta. Então acontece tudo isso, e isso é o tanto que eu consigo falar só agora. Mas acontece uma série de coisas. Fora isso, tem pessoas que não têm o hábito de se alimentar em casa. Não tem. Tem pessoas que não param para ouvir uma mensagem. Ok? Só que a vida espiritual é muito parecida com a vida natural. Você precisa se alimentar bem todos os dias. E no espiritual, tem muitas pessoas desnutridas na igreja por conta de não se alimentar. Algumas delas só vêm no culto de domingo e quando escuta a mensagem é só de domingo à noite. Quando escuta. Você acha que uma pessoa assim, olha para mim e me responde. Você acha que uma pessoa assim vai crescer? Vocês ouviram o que eu falei? Tem pessoas que só ouvem um culto por semana, aos domingos, e às vezes nem dá atenção no culto. Você acha que vai crescer? Não vai. Vai ficar desnutrido espiritualmente. Sim ou não? Sim, isso é tão verdade quanto não se alimentar naturalmente. Agora, na pandemia, as pessoas não conseguiam assistir, muitas pessoas não conseguiam assistir as lives. Eu via pelos cultos daqui que tinha no domingo 100 pessoas, nas lives não tinha tudo isso. Aí você pode dizer, mas pastor, cada família assistindo no mesmo computador, celular, mas mesmo assim o número não fechava, a conta não fechava. Então tem muita gente que não estava se alimentando de nada, porque se a pessoa não está ouvindo a live, não está se alimentando de nada. Agora, eu não falo isso com raiva, eu falo isso para trazer a consciência de que talvez você não esteja dando, de que é necessário se alimentar espiritualmente, senão você está fadado ao fracasso espiritual. Você vai fracassar espiritualmente e a culpa não vai ser do pastor, a culpa não vai ser do líder, porque o meu líder não me manda mensagem, porque o meu pastor não me faz uma visitinha. Não é a culpa do seu pastor. A culpa é sua, porque você não está abrindo o armário e a geladeira para comer alguma coisa. A culpa é sua. Não coloque a sua culpa nas costas de outra pessoa. Você tem a responsabilidade de abrir a geladeira, abrir o armário, acender o fogo no fogão, colocar alguma coisa para esquentar, comer um pão talvez. Você tem a responsabilidade de passar a manteiga no seu pão. Não é o meu pão, é o seu pão. Eu vou comer o meu pão, você vai comer o seu pão. Deixa eu dizer algo para você. Eu não me alimento só para vir pregar. Eu me alimento porque eu preciso de alimento que, aliás, se eu não me alimentar, eu me conheço, eu sei o que eu vou fazer. Então é melhor eu me cuidar, é melhor eu me alimentar e me alimentar bem, porque eu quero estar bem saudável, mas você deveria pensar o mesmo.
você precisa comer, você precisa tomar o café da manhã, almoço, um bom almoço, você precisa tomar talvez o café da tarde, você precisa de uma boa janta, e você precisa vir aqui para contribuir, para dar para as pessoas também, não ficar a vida inteira de bobuzice e nunca cresce e nunca ajuda a igreja a crescer. A igreja não cresce, a culpa é do pastor. Eu estou me alimentando, eu estou fazendo o que precisa fazer. Você faça a sua parte e eu faço a minha. Eu não estou desnutrido espiritual, você não vai me ver triste por aí, você não vai me ver reclamando por aí, eu vou estar sempre no mesmo pique, eu vou estar sempre do mesmo jeito, eu vou estar sempre animado para o próximo passo. Quem me conhece sabe, eu estou afogueado a vida inteira, eu sou afogueado, você não precisa colocar fogo em mim, eu sou afogueado. Ei, meu irmão e minha irmã, eu sei comer, eu sei me alimentar, eu já fui bebê, eu já fui criança, eu deixei as coisas de criança, eu deixei as coisas de menino e passei para um outro nível. E eu espero que você faça o mesmo. Eu espero que você comece a crescer também. Eu espero que você pare de acusar os outros. A síndrome de Eva, de Adão. E foi a serpente, e foi Eva, e foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. Oh! Eu estou começando a me animar agora no final. Segura o cinto aí. Oh, a igreja precisa crescer, meu irmão. Você precisa crescer. Chega um momento de uma palavra como essa, você tem que vibrar mesmo. Vibrar, porque algo está acontecendo por dentro. Eu quero que você diga, é hora de eu crescer. Diga aí. É hora de eu progredir. É isso aí, é hora de crescer mesmo. E parar para analisar sua própria vida. Se não ligarem para você, você liga para alguém. Se não visitarem você, você visita alguém. Se não ensinarem você, você ensina alguém. Oh! Eu não tive um pai espiritual. Eu tive pastores, mas eu não tive um pai espiritual. Mas eu não posso acusar os pastores, eu não posso acusar ninguém, não é responsabilidade deles, não é responsabilidade de outra pessoa, é minha responsabilidade. O que vier para você, o alimento que vier, você coma como pão e devore aquilo e cresça. O tempo da meninice acabou para muitos de vocês aqui. O tempo da bubuzice acabou para muitos de vocês aqui. É hora de crescer, a igreja está crescendo e é hora das pessoas crescer mesmo. Olha, deixa eu dizer algo para você que Deus falou comigo. Esses últimos dias agora, eu não estou falando de um futuro daqui a alguns anos, vou chamar de meses então. Essa igreja vai crescer proporcionalmente no número de membros, de tal forma que não cresceu nos últimos 9 anos. Agora ouça o que eu vou dizer. Quando eu comecei a me perguntar, pai, por que está fluindo tudo isso? Ele falou para mim assim, eu estou preparando para o que vai ainda acontecer. Eu ainda estou preparando, e é por isso que eu estou pregando o que eu estou pregando, porque eu preciso preparar você para soltar as mamadeiras, porque está chegando gente aí, está chegando gente aí, está chegando gente aí.
pessoas que você vai precisar cuidar, pessoas que você vai precisar sorrir, pessoas que você vai precisar aconselhar, pessoas que você vai precisar faça alguma coisa, meu irmão e minha irmã. Oh, não deixa tudo comigo que eu não consigo, não deixa tudo comigo que eu sou um só, não deixa tudo comigo. Eu não consigo fazer tudo, eu não consigo cuidar das obras, eu não consigo pregar, pastorear, subir e descer, comprar, vender, eu não consigo visitar a casa de todo mundo, receber todo mundo na minha casa. Deixa eu dizer algo para você. Os casados sabem disso que eu vou falar, e muito bem, aliás. A esposa de pastor, ela não é um anjo. Filho de pastor não são anjos. Sabe, porque os filhos das pessoas, eles querem a atenção das pessoas, dos pais delas. Filho de pastor quer a atenção do pai. Esposa de pastor casou com o marido, não um pastor. O que eu estou dizendo para você? Com tudo isso que os pastores, não somente eu, tenho que fazer, eu quero que você se lembre que eu também tenho uma família que também quer a minha atenção, um filho, uma filha que quer a minha atenção, que quer sair comigo, sabe? Não é só essa vida de lá na igreja, lá na igreja, lá na igreja. Pai, você só fala da igreja. Você só fala da igreja. É por isso que muitos pastores se frustram, famílias são destruídas. Por quê? Porque o pastor tem mulher que ela não quer saber do pastor, ela quer saber do marido. Os filhos, eles não querem saber do pastor às vezes. Sim, eles me ouvem, aprendem, eles observam minhas pregações, escutam mesmo, seguem o meu exemplo. Mas tem hora que eles querem o pai deles, não o pastor do púlpito. Então, se você não dividir a carga comigo, fica pesada para mim. Porque a responsabilidade é eu treinar você para você fazer a obra do ministério. Você entendeu o que eu estou falando? Porque às vezes as pessoas são muito injustas, você sabe disso. Elas são injustas, ela olha para mim e acha que eu deveria estar na casa de todo mundo, ou que todo mundo deveria estar na minha casa, não é? E que eu deveria estar envolvido em todas as obras da igreja, que eu chego cedo aqui e saio à noite, às vezes de madrugada. Mas tem hora que eu me sinto que eu precisava ficar lá em casa, só lá. Conversa comigo sobre igreja, não. Não fala comigo sobre liderança, não. Não fala comigo sobre diaconato, não fala comigo sobre isso, não. Eu queria só relaxar. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos, pastores são pessoas. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje? Eu estou aqui abrindo meu coração para você entender igreja, entender pastor, entender membro, entender maturidade, entender bebês, entender cada um. Mas entenda o seu pastor também. Não cobre mais do que eu posso dar, não. Porque às vezes eu fico observando e pensando, bonitão, se estivesse no meu lugar você ia ver uma coisa. Se estivesse no meu lugar você ia ver uma coisa. Porque para pregar hoje aqui, eu não simplesmente subi. Eu passei hoje o dia inteiro orando, jejuando e buscando a Deus para trazer essa palavra para você. Porque eu levo isso a sério, gente. Eu levo esse negócio de pastorear, pregar a sério. E ontem eu cheguei aqui de manhã e saí daqui 2 horas da manhã, trabalhando. Porque eu também levo isso a sério. Mas eu quero que você sempre se lembre, quando você fizer aquele tipo de cobrança de que eu deveria estar na sua casa, de que eu sou um ser humano.
Isso faz parte de você crescer espiritualmente. Porque quando você começa a entender as pessoas à sua volta, e eu não falo somente a mim, entender cada um, você vai entender que todo mundo passa por problemas, todo mundo tem os seus momentos. Amém? Amém? Aleluia. Sobe a banda aqui para a gente agora finalizar com chave de ouro. Você recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Às vezes uma palavra assim é bom, não é? Um ajuste, pega o parafuso e dá uma apertada. Mas nós estamos crescendo, ok? Nós estamos crescendo. E nós vamos crescer muito ainda nesse local. O jeito que está a igreja não é ainda como vai ficar melhor. Amém? Alguns já desligaram o botão, né? Amém? Já que você recebeu essa palavra, fica de pé para a gente adorar agora. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus.
Deus, glória a Deus. Eu vou pedir para você sentar só um pouquinho. O André, ele quer dar um testemunho. E esses testemunhos são bons, que abençoam a gente. Pode tirar a máscara. Graça e paz. Irmãos, não foi nada combinado com o pastor que eu vou falar. Nossa, que unção. Você sabe quando sua vida muda? Quando você faz o seu papel e não empurra o seu papel para os outros. Minha vida mudou, minha casa mudou, quando eu decidi que estava na hora de mudar. Quando você está determinado, ninguém pode te parar. Ninguém. E aí, em vez de você ficar dependendo dos outros para fazer algo que você tem que fazer, vocês vão ver que Deus não faz acepção de pessoas, que todo mundo é igual, e a mesma porção que desce sobre o nosso pastor maravilhoso vai descer sobre você também. Eu, semana passada, estou no grupo PHD há muito tempo, e tem mais ou menos 2 meses que eu decidi mudar minha vida, e ela mudou. E aí eu coloquei lá no grupo que eu estava indo orar pela minha mãe. Eu vou contar um pouco o que estava acontecendo. Eu jejuando, orando, e ela só negatividade. Ai, filho, que a mãe tem isso, tô com água no pulmão, tô com as tripas podres, tô morrendo. E aí eu falando, véia, carinhosamente chamando ela de véia. Falei, véia, o que está dentro de você é maior do que está no mundo. Isso não é para estar dentro de você. Quem pode, além de qualquer pessoa, orar por você para que você seja curado é você mesma. Só que eu vi que não estava resolvendo. E todo dia era uma notícia diferente. E aí eu falei, eu vou lá. Fui no hospital. Cheguei lá, falei uma palavra para ela. E o Espírito me tocou de falar essa palavra alto. E tinham 2 mulheres do lado da minha mãe. Eram 3 contando com a minha mãe. E aí a minha mãe escutando, e eu percebi que o ambiente começou a ser tomado pela unção. E aí a mulher que estava à direita da minha mãe começou a chorar. A acompanhante dela, que provavelmente devia ser a filha dela, eu vi que ela começou a se atentar para o que eu estava ouvindo, para o que ela estava ouvindo. E aí eu catei e falei para ela, ó, mentaliza essa água do seu pulmão saindo, mentaliza que você está sendo curada, que eu vou orar por você. Eu orei pela minha mãe, coloquei a mão sobre a enfermidade. Em seguida, a mulher do lado falou, você ora por mim também? Eu orei por ela também. Aí eu orei porque ela pediu, parei do lado da minha mãe. Aí a moça do lado falou, ora por mim também. Aí eu falei assim, o que você tem? Ela, eu tô com câncer. Aí eu vi que ela não tinha um brilho nos olhos como a outra tinha. Aí eu falei, eu não tô falando de religião para você. Eu tô falando para você de Cristo, do amor de Deus. Você conhece a Cristo? E naquele momento, ela aceitou Jesus. Aleluia, aleluia. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu coloquei as mãos sobre ela e eu tenho certeza que ela foi curada. As 3 foram, porque minha mãe já está em casa. Aleluia, glória a Deus. E aí eu saí do hospital maravilhado, que eu falei, a mesma unção que está no pastor Edson está em mim. Amém. Porque esse cara é meu exemplo. Eu não vinha nos cultos, mas eu não perdi uma pregação. É noites
4, 5, me alimentando, como o pastor falou aqui, eu não combinei nada com o pastor. Se alimenta, irmão. Você vai lá, come, toma um café da manhã com 5 pãozinhos, 1 litro de leite, com meio litro de café, aí almoça aquele 1,5 kg de comida, toma um café da tarde, janta, toma café da noite, ainda toma um leite para dormir. Aí para o seu espírito você dá um pão com ovo. Aí você quer cobrar de quem? Do pastor, do seu irmão do lado. Ah, ele não me ama. Eu conversei com o pastor, foi libertador isso para mim. Às vezes acontecem maus entendidos. Mas irmão, você não tem que esperar que a pessoa, que o pastor chegue para te pedir desculpa de algo que ele não sabe. Às vezes a pessoa falou algo sem querer. Às vezes na pressa responde. Eu falo isso para minha esposa sempre. Toda vez que você escreve no WhatsApp, você não está vendo o rosto, a fisionomia, você não está vendo o sentimento que a pessoa está falando. E às vezes você interpreta aquela palavra como uma coisa ruim. Então, irmãos, vive em amor. Pastor, você falou aquilo lá para mim, era isso que você queria dizer? Aí o pastor vai falar, não, amado, não foi isso não, eu quis dizer isso. E a libertação, quando você começa a se libertar de coisinhas, você não voa, você flutua. Amém, isso aí. Eu agradeço pela vida do pastor, pela vida de vocês. Amém. Determinação, quando você colocar determinação na sua vida e colocar dentro do seu coração o que um recebe, o outro também pode receber, vocês vão voar que nem eu estou voando. Outro detalhe, vocês conhecem, uma boa parte conhece a minha esposa, a bicha brava deve estar me assistindo. Pensa na mulher porreta, irmão, só orando, sem falar nada para ela. Vocês não têm noção de como está a minha casa. Glória a Deus. Amém. Hoje eu tirei um cochilinho pela tarde, aí eu dei aquela verdinha de olho assim, quando eu percebo, eu escuto minha esposa agradecendo pela minha vida. Essa unção é tangível. Quem está do seu lado vai pegar, vai passar e vai passar para o outro, e vai passar para o outro, e vai passar para o outro, e glória a Deus. Para o outro. Quando vocês verem, o pastor vai olhar e vai falar, gente, vamos ter que mudar de igreja de novo, está muito cheio, não cabe mais aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, André. Valeu, cara. Aleluia. Bom, gente, agora vamos encerrar, né? Deixa eu apresentar os visitantes aqui, ok? Vou chamar os nomes dos visitantes, aí eu vou pedindo para vocês ir ficando de pé, porque a igreja vai dar um toquinho em vocês, tá bom? Tradicionalmente a gente dá um abraço, algo assim, mas hoje vai ser diferente. Hoje está sendo diferente. Então nós temos aí a Ana Paula e o Flávio. Onde estão? Ali, no canto ali, fica de pé. Seja bem-vindo, segura aí, tá? Aline. Ali, Rodrigo. Ali o Rodrigo. E Giovana é a filha. Ela tá aqui? Tá aí, a Giovana, pronto. Charlotte. Tá ali a Charlotte. Adriana. A Adriana tá ali também. E a Vânia. Tem mais a Tatiana também. Tatiana está ali, Tati, eu conheço ela desde que a gente cresceu no mesmo bairro, né? Sejam todos bem-vindos e a igreja vai cumprimentar vocês, tá bom? Vamos lá? Mais uma vez. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Eu te amo e Deus te ama e vamos
Glória a Deus. Queridos visitantes, olha só. Eu tenho aqui a Jane e a Carol. As duas querem receber vocês lá atrás naquele sofá, tá bom? Se dirijam para lá, tá bom? Pode ir pegar os visitantes, levem eles lá e receba-os em nome de Jesus. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Passem na cantina. Deixa eu ver o que tem na cantina hoje. Arroz birubiru. Arroz o quê? Birubiru. Arroz birubiru. Eita glória. E eu vou tomar um café lá atrás com você também. Passa lá atrás, tanto na cantina quanto no café. Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada em nome de Jesus.